Bruno Pracedes no Remo? Sim, é isso mesmo que você está ouvindo, e o burburinho está tomando conta das redes sociais. Os torcedores mal conseguem acreditar que o clube conseguiu um reforço desse nível, um jogador que vinha se destacando por onde passou e que, apesar da pouca idade, já demonstra uma maturidade tática e técnica que chama a atenção de qualquer olheiro. A notícia começou a circular nos bastidores, com fontes próximas ao clube confirmando que o nome de Pracedes estava sendo considerado há semanas, mas ninguém esperava que o desfecho viesse tão rápido. A torcida do Remo, claro, não perdeu tempo. Memes, posts, vídeos comemorativos e até montagens de craques históricos do clube com a camisa dele começaram a pipocar. A expectativa é gigantesca, porque se há algo que a galera sabe, é que Bruno não é apenas um jogador comum. Ele tem aquele perfil que todo time deseja, combina habilidade com visão de jogo e, principalmente, com uma capacidade de decidir partidas. A ansiedade é tanta que os torcedores já projetam formações, possíveis duelos no campeonato e até quem será o parceiro de meio-campo ideal para ele. O que chama atenção é a trajetória de Bruno Pracedes. Revelado em uma das categorias de base mais respeitadas do país, ele rapidamente se destacou e mostrou que não era apenas mais um talento passageiro. O que faz a chegada dele ao Remo ainda mais intrigante é a junção de fatores: idade, potencial, mercado e a possibilidade de reconstruir ou dar um salto de qualidade no elenco. Especula-se que os bastidores do clube azulino tenham feito um esforço enorme para garantir a contratação, e isso inclui conversas, ajustes salariais e até condições especiais de pagamento que poucas vezes se vê no futebol brasileiro. A torcida, claro, não deixou barato, já surgiu uma onda de comentários exaltando o nome de Bruno, lembrando de jogos históricos em que ele brilhou e projetando que ele pode ser decisivo em partidas importantes. O clima é de festa antecipada, mas também de expectativa, porque os torcedores sabem que um jogador dessa estatura muda não só a dinâmica do time dentro de campo, mas também a relação com a torcida. O que também aumenta a especulação é a possibilidade de que Bruno se torne o verdadeiro maestro do meio-campo do Remo. Rumores indicam que o técnico já vislumbra formas de aproveitar a versatilidade do jogador, que pode atuar em diferentes funções ofensivas, seja criando jogadas, arriscando chutes de fora da área ou mesmo infiltrando na defesa adversária. O mais impressionante é a inteligência tática dele. A leitura de jogo é rara para alguém da idade dele, e isso coloca o clube em uma posição estratégica muito vantajosa. É impossível ignorar o impacto que um jogador com essas características pode gerar, e a torcida já começou a imaginar o que seria ver Bruno comandando o meio-campo, participando das jogadas, distribuindo passes e ainda arriscando finalizações. A expectativa é que, com ele, o Remo consiga não só mais consistência tática, mas também aquele brilho individual que pode decidir clássicos e jogos apertados. Outra especulação que está deixando a galera empolvorosa é o mercado em torno de Bruno. Alguns analistas sugerem que a chegada dele ao Remo não é apenas uma questão esportiva, mas também estratégica, pensando em valorização futura. A ideia é clara: com Bruno no elenco, o clube ganha visibilidade, atrai a atenção da mídia e até sponsors interessados em associar sua imagem a um jogador promissor. Esse tipo de movimento não é novo, mas quando envolve um nome com tanto potencial, a expectativa cresce exponencialmente. Torcedores e jornalistas começam a especular sobre o impacto que ele terá em jogos decisivos, na formação de novas estratégias de ataque e até em como isso pode influenciar jovens talentos da base, que certamente vão olhar para ele como referência. A chegada de Pracedes não é apenas uma contratação, é uma declaração de ambição do clube. As conversas sobre Bruno no Remo também tocaram em outro ponto: a relação com a torcida. Quem acompanha o futebol sabe que essa conexão é fundamental, e todos acreditam que ele tem perfil para se tornar um ídolo rapidamente. Bruno é carismático, comunicativo e demonstra paixão pelo jogo, e isso cria empatia imediata. A torcida já começou a imaginar gritos de apoio, músicas, e claro, aquele meme ou hashtag que viraliza assim que o jogador pisa no gramado pela primeira vez. Existe também especulação sobre possíveis bastidores envolvendo contratos, premiações e até bônus por desempenho, o que alimenta ainda mais a narrativa de que o clube está investindo pesado para consolidar Bruno como peça central. O clima de expectativa é tão grande que já surgiram rumores sobre negociações com outros clubes interessados.
Alguns dizem que o Remo precisou acelerar a contratação justamente para evitar que rivais levassem o jogador, o que cria uma sensação de urgência e vitória nos bastidores. Se confirmada, a chegada de Praxedes pode marcar o início de uma nova fase para o clube, tanto em termos esportivos quanto de marketing e presença de mídia. O que parecia apenas um boato nos últimos dias agora ganha contornos concretos, e a torcida, claro, não vê a hora de ver Bruno com a camisa azul, mostrando todo o seu talento e ajudando o Remo a alcançar objetivos ambiciosos. Os torcedores já começaram a projetar como Bruno Praxedes poderá transformar o time dentro de campo. Não se trata apenas de habilidade individual, mas de capacidade de tornar todos ao redor melhores, algo que poucos jogadores conseguem. A especulação vai além das jogadas. Há quem imagine que ele poderá acomodar o ritmo do jogo, ser responsável por quebrar linhas defensivas adversárias e, sobretudo, inspirar a equipe nos momentos mais complicados. A torcida, claro, já começou a criar cenários, imaginando bolas enfiadas, passes precisos e finalizações decisivas. O efeito psicológico é imediato. Só de ouvir que Bruno poderá vestir a camisa do Remo, há uma sensação de que algo grande está prestes a acontecer, e essa ansiedade se mistura com a esperança, criando um clima de festa antecipada nos bastidores do clube. Além disso, rumores indicam que Bruno pode exercer um papel importante fora de campo. Com sua experiência em equipes de destaque, ele seria uma referência para jogadores mais jovens, ajudando no desenvolvimento técnico e mental do elenco. Alguns analistas especulam que sua presença poderia até influenciar decisões táticas do técnico, criando um efeito dominó que fortalece todo o time. A torcida, naturalmente, adora imaginar esses cenários, e as redes sociais estão cheias de especulações sobre como ele poderia transformar o estilo de jogo do Remo, desde a saída de bola até a finalização. Tudo isso reforça a ideia de que Bruno não chega apenas para jogar, chega para marcar uma era e, quem sabe, se tornar um símbolo da equipe. Os boatos sobre a negociação também chamam atenção. Fala-se que o clube azulino precisou de muita estratégia para convencer Bruno a se juntar ao elenco, o que inclui ajustes financeiros, metas de desempenho e garantias de participação em jogos importantes. Alguns jornalistas apontam que essa movimentação é inédita em clubes do mesmo porte, e que isso demonstra ambição e planejamento. A torcida, claro, já criou uma narrativa própria. Bruno chega como herói, com contratos estratégicos e condições especiais que refletem a confiança do clube em seu potencial. Essa combinação de fatores aumenta ainda mais o hype em torno da contratação, e o clima de expectativa se espalha por toda a comunidade de torcedores. Outro ponto que gera especulação é o impacto imediato que ele pode ter no campeonato. Com Bruno em campo, o Remo poderia adotar novas estratégias ofensivas, explorar espaços que antes eram negligenciados e, principalmente, criar jogadas que dependem da inteligência de leitura de jogo que só um atleta de alto nível possui. O efeito disso se estende também à torcida. A sensação de que há um maestro em campo cria confiança, anima a arquibancada e pode transformar partidas complicadas em momentos memoráveis. É nesse cenário que os rumores ganham força, pois todos começam a imaginar que a equipe não será apenas mais competitiva, mas também mais vibrante e dinâmica, com Bruno comandando o ritmo e inspirando os companheiros. A narrativa que circula nos bastidores também envolve comparações. Alguns torcedores e analistas começaram a colocar Bruno lado a lado com craques históricos do clube, criando expectativas e imaginando que ele poderia alcançar se mantiver uma sequência de bons jogos. Essa especulação, mesmo sem confirmação, alimenta a paixão dos fãs e cria uma antecipação que poucas contratações conseguem gerar. Já se fala em gols, assistências e jogadas que ficarão marcadas na memória, e o efeito psicológico é imediato. A torcida sente que a chegada dele representa um salto de qualidade, não apenas técnico, mas emocional e motivacional, algo que pode mudar a forma como o time encara os adversários. Por fim, há rumores de que essa contratação pode abrir portas para outras negociações. Com Bruno Praxedes no elenco, o Remo se torna mais atrativo, aumenta a visibilidade e desperta interesse de jogadores que desejam jogar ao lado de talentos de destaque. A especulação é de que o clube poderia reforçar ainda mais o elenco em breve, criando uma sequência de movimentações que fortalece não apenas o time, mas toda a estrutura do futebol azulino. A torcida, claro, já se projeta nesse cenário de crescimento,
imaginando Bruno como peça central de um projeto ambicioso, e cada rumor só aumenta a ansiedade e a expectativa de ver esse capítulo sendo escrito nos campos e na história do clube. A chegada de Bruno Praxedes ao Remo também desperta especulações sobre o impacto imediato no esquema tático da equipe. Alguns analistas afirmam que o técnico poderá reinventar o meio-campo, transformando Bruno em uma espécie de cérebro da equipe, capaz de ditar o ritmo e acelerar transições que antes eram lentas ou previsíveis. A torcida, claro, já começa a imaginar combinações de passes, infiltrações e jogadas ensaiadas que podem se tornar marcas registradas do clube. Há quem diga que, com ele, o Remo terá a chance de se tornar mais ofensivo, mas mantendo a organização defensiva, algo que poderia colocar a equipe em posição de destaque em qualquer confronto. O burburinho é tanto que a própria imprensa já especula sobre possíveis parcerias de jogo, questionando quem será o parceiro ideal para Bruno, aquele jogador que vai potencializar ainda mais suas qualidades e transformar a equipe em uma máquina ofensiva quase imparável. Além da parte tática, há rumores sobre a influência de Bruno no ambiente do vestiário. Fala-se que sua postura, disciplina e liderança natural poderiam criar um efeito motivacional entre os jogadores, elevando o nível de comprometimento e foco coletivo. Torcedores especulam que ele seria capaz de inspirar jovens talentos da base, que já o veem como referência, e até de ajudar atletas mais experientes a reencontrar motivação em partidas decisivas. Esse tipo de influência extrapola o campo, gerando um clima de união e ambição dentro do clube, algo que a torcida sabe que pode ser decisivo em momentos de pressão. Bruno não chega apenas como reforço técnico, mas como elemento capaz de modificar a cultura do time, algo que desperta paixão e esperança nos fãs. O mercado de transferências também não deixa de ser um elemento central nos rumores. Alguns especialistas afirmam que a contratação de Praxedes pode movimentar outras negociações, não apenas no Remo, mas em clubes rivais, que passam a monitorar a situação com atenção. A especulação é de que a chegada dele cria um efeito dominó, estimulando outras equipes a acelerar projetos e buscar jovens talentos promissores para não ficarem atrás. A torcida, naturalmente, vibra com essa perspectiva, pois a presença de Bruno aumenta a credibilidade do clube e coloca o Remo em posição estratégica para futuras contratações. Esse tipo de narrativa reforça a ideia de que o clube está jogando alto, mostrando ambição e planejamento, algo que os fãs valorizam profundamente. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Os boatos sobre a repercussão midiática também são intensos. Muitos apontam que a presença de Bruno Praxedes no elenco aumentará a visibilidade do Remo, atraindo a atenção de patrocinadores, torcedores de outras regiões e até canais de mídia especializados. A especulação é que ele poderá ser protagonista em campanhas de marketing, ações sociais e até em eventos institucionais, ampliando a influência do clube dentro e fora do campo. Para a torcida, isso só reforça a sensação de que a contratação é histórica, capaz de mudar a percepção do clube no cenário nacional. Há quem imagine que, além de craque em campo, Bruno será um ícone capaz de aproximar a torcida e fortalecer a marca do Remo. Outro rumor que circula é sobre o efeito de Bruno na rivalidade regional. Torcedores e comentaristas especulam que a presença dele no time poderá desequilibrar jogos importantes, mudar o panorama de clássicos e até intimidar adversários. A expectativa é de que ele possa decidir confrontos com jogadas de genialidade, passes inesperados e finalizações precisas, algo que poderia colocar o Remo em uma posição de destaque emocional e estratégica em relação aos rivais. Para os fãs, imaginar Bruno comandando o time em partidas decisivas cria aquele frio na barriga que só grandes contratações conseguem gerar, misturando esperança, ansiedade e euforia. Por fim, não podemos esquecer o impacto emocional que essa notícia tem para a torcida. A especulação sobre Bruno Praxedes ultrapassa a questão técnica, envolve paixão, sonho e a possibilidade de viver momentos que ficarão marcados na história do clube. Cada rumor, cada comentário, cada análise sobre seu estilo de jogo alimenta a expectativa de gols, assistências e jogadas memoráveis. A narrativa que se forma é a de que Bruno não é apenas mais um reforço, ele é a esperança de uma nova era, capaz de transformar o elenco, inspirar a torcida e criar uma história épica que será lembrada por anos.
O que era apenas rumor começa a ganhar forma, e a torcida não vê a hora de viver cada segundo dessa expectativa, imaginando o impacto que um jogador desse nível pode ter no Remo. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.